Casos curiosos da Bíblia. Existem alguns casos, irmãos, na Bíblia, assim, que são muito curiosos, que não é todo dia que você vê acontecendo. Por exemplo, uma jumenta falando, uma mulher virando uma estátua de sal, um homem sendo engolido por um peixe. São casos curiosos. E nós estamos falando aqui de casos que, assim, são no imaginário infantil em destaque, porque eles trazem um ensino, mas é muito curioso o acontecimento. E hoje nós vamos falar da história de Daniel na cova dos leões. Talvez essa é uma das histórias mais conhecidas pelas crianças. Daniel na cova dos leões, né? Aquelas figurinhas da Bíblia infantil cheia de leão e um homem ali no meio daqueles leões. Então são casos assim curiosos, casos interessantes e que traz muitas lições para a nossa vida. E hoje nós vamos estudar essa passagem. Eu quero começar lá então com o título Daniel, homem excelente. Diz assim a palavra de Deus na tela: pareceu bem o Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia olha lá, espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então deixa eu explicar aqui para você o que está acontecendo na história, para a gente entender como chegou na fornalha. Veja bem, o verso 1, aparece o nome de um rei ali, Dário. Pareceu bem a Dário. Mas você fala, pastor, agora há pouco você falou, semana passada, você falou sobre Nabucodonosor, aqueles amigos de Nabucodonosor na fornalha. Bem, Nabucodonosor já foi, morreu, passou, outro rei assumiu, que foi o rei Dário. Então veja bem, não temos mais aqui a figura de Nabucodonosor no capítulo 6. A Babilônia foi derrotada pelo Império Medo-Persa. O rei Dário venceu Nabucodonosor. E agora Dário é o rei do império. E perceba que Daniel continua governando. Passou a Babilônia, passou Nabucodonosor, passou o filho de Nabucodonosor, Belsassar, e Daniel permanece. Por que ele permanece? Porque a Bíblia fala ali no versículo 3 que ele tinha o quê? Um espírito excelente. Daniel era uma pessoa excelente. E ele foi colocado numa liderança ali fala 120 sátrapas, e acima desses sátrapas 3 governadores ou presidentes. Daniel estava nesse nível dos 3 primeiros líderes. Então talvez cada prefeito governava 40, 4, 8, 12, 120 sátrapas. Ou seja, Daniel, ele tem uma função de liderança. Por quê? Porque tudo que ele fazia era excelente, era com dedicação, e nós vamos falar depois mais sobre isso aqui com vocês. Mas há uma conspiração contra ele, o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então veja bem, Daniel passou Nabucodonosor, ele já era um dos líderes de Nabucodonosor, um dos jovens escolhidos para liderar a Babilônia. Mas agora Nabucodonosor passa, Daniel permanece. Mas Daniel ele causa desconforto. Por que desconforto? Porque pessoas querem o seu lugar, pessoas querem o seu posto. E esses homens acusam Daniel, eles querem um motivo para acusar Daniel e tirar aquela vaga para eles, para alguém assumir aquela vaga de presidente, né, de governador ali, em cima dos sátrapas. Mas o que acharia? A Bíblia fala que ele não tinha culpa, olha o texto lá, fala que ele era fiel, o verso 4, que não achava erro na vida dele, não achava culpa.
Então não tinha nada que pudesse desabonar a sua conduta. Mas eles falam assim, não, mas tem uma área da vida de Daniel que a gente vai conseguir encontrar a falha, que é a área da sua fé, que é a área da sua religião. Olha o texto lá que fala, no finalzinho da tela lá, ó, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles queriam encontrar alguma forma de pegá-lo através da fé dele, porque aquela religião deles não era a religião da fé dos hebreus, do Deus de Israel. Então eles achavam que poderiam encontrar uma falha. E qual que foi a ideia desses invejosos? Proibição da oração. Olha o que diz a passagem. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei. Veja lá, e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias, veja bem, 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqui aparece a primeira vez a frase, cova dos leões. Então, qual que era a estratégia desses invejosos? Fazer um decreto, e nesse decreto, durante 30 dias, não podia orar. E quem orasse durante 30 dias, seria lançado na cova dos leões. Bom, avançando, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja bem, Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes, olha lá o texto, 3 vezes por dia, como costumava fazer, era um costume dele. E o que os caras pegaram, esses invejosos que queriam o lugar dele no reino? Fizeram uma forma de que era proibido, durante 30 dias, somente oração ao rei Dário, ao Deus Dário, nenhum outro Deus. Bom, meus irmãos, eles encontraram aqui um pretexto, uma forma de derrubá-lo. E Daniel, o que fala ali? Olha lá, onde havia janelas abertas. Daniel, ele deixava janelas abertas, por quê? Porque ele não devia nada, não é proibido orar. Ele deixava as janelas abertas e os caras então viram ele orando. E aí foram falar para o rei, verso 13. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Veja que a forma que eles falam com o rei é cheia de veneno. Um dos exilados de Judá. O que é exilado? Daniel não era daquela região. Daniel era um hebreu. Ele veio para a Babilônia ainda jovem. Ou seja, ele não era daquele povo. Ele era um exilado. Aqueles homens, então, eles estavam de alguma forma aqui fazendo uma crítica a Daniel de maneira perversa. Um dos exilados de Judá, tipo assim, rei, por que você dá uma vaga para alguém que não é do nosso povo, um exilado? Por que ele é um prefeito? E nós aqui somos sátrapas. Nós queremos o lugar dele, nós queremos ir para cima. E para derrubar ele, é na base da emboscada. Vamos tocar na fé. E Daniel continuou orando, continuou de janela aberta, porque quando uma pessoa geralmente pratica um pecado, ela pratica em segredo, em oculto, geralmente é assim. Mas para Daniel, a oração não era algo errado. Então, Daniel deixava as janelas abertas, não tinha que esconder. Ele praticava, entre aspas, o seu pecado, entre aspas, abertamente. E foi apanhado, orando.
Então ele foi pego contra o decreto. E assim chega na cova dos leões. 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Se você ler toda a passagem depois em casa com calma, lê com calma, capítulo 6. Eu estou resumindo aqui, só para a gente entender o resumo do resumo, não é todo o detalhe do texto. Mas quando você lê o texto com mais calma, você percebe que o rei, ele não queria fazer mal a Daniel. Ele não queria jogar Daniel na cova. Ele fica angustiado quando ele descobre que aquele decreto atingiu o Daniel. Por quê? Porque Daniel, não era por qualquer motivo, meus irmãos, que ele estava num lugar desse, de governador, de prefeito. Não era por qualquer motivo. Aquele homem era excelente. Aquele homem tinha confiança do rei Dário. Quando você vê o começo do texto que a gente leu lá, é para que ele não tivesse prejuízo, ou seja, possivelmente Daniel era o homem do seguro financeiro do rei Dário. Colocava a chave do cofre na mão do Daniel e não tinha preocupação, porque sabia que era um homem excelente, fiel, que não tinha culpa. Então o rei, ele fica angustiado, ele fica triste, porque ele percebe que foi uma cilada que armaram e ele caiu na cilada. E ele, infelizmente, de uma forma, atingiu Daniel. Então, o rei, ele vai precisar, então, honrar a sua palavra, para dar exemplo aos demais, e vai ter que jogar Daniel na fornalha. Ele fala ali no texto: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui sobre o que é uma cova dos leões. Quando a gente vê as histórias de criança, aqueles gibis infantis, aquelas bíblias ilustradas, ou desenhos do YouTube, a gente vê primeiro, Daniel novo. Não, Daniel aqui era velho. Tá? Então, primeira coisa, quando você for ver uma foto dessa imagem, observa se o Daniel está velho, porque aqui Daniel é idoso. Passou o rei Nabucodonosor na sua juventude, passou o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, agora é o rei Dário. Já são 3 reis. Daniel não é mais aquele jovem deportado, ele está velho. Imagine um velho correndo de leão, não é fácil. Então a primeira coisa que você observa nas figuras é sobre a idade de Daniel. Ele é idoso já, e eu já vi algumas fotos no Google Imagens de Daniel velho nessa cova, e essa é a verdade do texto bíblico. A segunda coisa, a gente vê os leões mansinhos, aqueles leão meio que vegetariano lá dentro. Não era assim. A cova dos leões era a pior forma de punição do Império Medo-Persa. A pior forma de punição do Império Romano, foi quando Jesus Cristo andou nessa terra, era a crucificação. Eu vou repetir: a pior forma de punição do Império Romano era a crucificação. A pior forma de punição de Nabucodonosor da Babilônia era a fornalha. E a pior forma de punição do rei Dário, do Império Medo-Persa, era a cova dos leões. Então não se iluda achando que Daniel foi jogado assim num lugar muito bonito, os leões muito mansinho. Não, possivelmente era um lugar horrível. Era um lugar onde os leões eram abandonados ali por semanas, sem comer nada. E quando uma pessoa caía ali, não sobrava nada de uma pessoa. Possivelmente essas covas, já diz o nome, cova, era subterrânea. Era uma escavação interna, tapada por uma pedra. Não sobrava nada de uma pessoa ali dentro. E possivelmente Daniel não foi o primeiro a inaugurar aquela cova. Outros já tinham passado por ali. Possivelmente tinha cadáveres ali dentro, ossos. Imagine uma cena dessa. Então, nós não estamos falando aqui de algo tranquilo, fácil, de uma provação simples. Era um lugar imundo, mal cheiroso. Era um lugar de leões famintos. A gente vai num zoológico hoje e fala: nossa, que leãozinho tão lindo, olha que ele é lindo. Claro que ele é lindo, acabou de comer 100 quilos de carne. Ele está lindo,
Ele está bocejando lá, só sabe dormir. A gente não tem ideia o que é encontrar o leão no seu habitat e ele com fome. A gente não tem ideia. Não tem isso no nosso país. Então, meus irmãos, o leão aqui não era esse animal de estimação, esse pet. Leão era aqui algo de punição, de destruição. Então, Daniel é jogado lá e diz a Bíblia que o rei tampa e coloca o seu sinete. O que é o sinete do rei? É a marca dele. Se alguém abrir aquela porta, possivelmente feita de argila, aquela tampa ali, com a marca do rei em argila, você vai no lugar de Daniel, entra para dentro quem abrisse. Então era um anel de sinete, dizendo, não abra, aqui está feita a ordem do rei. E o rei vai dormir, e o rei sonha a noite toda com Daniel, e olha lá o verso 19, pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Se você ler o texto, mais uma vez, como eu já expliquei, o rei estava muito preocupado. E o rei não dormiu bem aquela noite, diz que ele não se divertiu aquela noite, a Bíblia. E no romper da manhã, ele vai lá visitar a cova. Vamos pensar quantas horas Daniel ficou lá naquela cova? Às vezes a gente imagina que ele ficou alguns minutos. Não foi alguns minutos. Se jogaram ele no final da tarde do dia anterior, o rei foi pela manhã. Ou seja, no mínimo a madrugada toda ele passou naquele lugar. 6 horas, 8 horas, 10 horas, junto com leões famintos, num ambiente escuro, frio, talvez fedido, possivelmente muito fedido. Ele passou ali aquelas horas. E o rei então vai lá com voz triste. Por que voz triste? Não é possível que esse cara esteja vivo. Não é possível, é somente um milagre. E ele chama o Daniel. E de repente Daniel responde, lá de dentro da cova. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Interessante que nós estudamos aqui domingo passado, a história dos amigos de Daniel, na fornalha, e lá diz que um quarto ser estava ali com eles, e aqui também a mesma coisa se repete, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para a surpresa do rei, Daniel estava vivo. Inimigos derrotados e Deus glorificado. Daniel 6:24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aqui está a verdadeira reação dos leões. Esmigalharam os ossos. O que aconteceu com Daniel, meus irmãos, foi um milagre. Foi um milagre. Aqui está a verdadeira reação de um animal daquele porte e da forma que eles eram tratados naquela cova, famintos. Os leões esmigalharam os ossos. Aplicações dessa história tão conhecida, talvez você já ouviu essa história, já contou aos seus filhos, mas o que essa história nos ensina? Eu queria falar aqui conosco 3 rápidas aplicações. A primeira, a vida de Daniel nos fala da regularidade da oração, né? Interessante que nós combinamos hoje com o Desperta Débora vir aqui, e eu nem tinha combinado a mensagem, então Deus nos surpreende com essas coisas. Realmente, quando a gente vai falar assim, vamos fazer um estudo da Bíblia sobre oração, um dos principais personagens é Daniel. Vocês viram o texto, ele orava constantemente, fielmente, regularmente. Ele orava 3 vezes por dia. Ele orava
Isso a Bíblia fala, era o seu costume, costumava fazer. Então, nós precisamos aprender a importância da oração com Daniel. Meus irmãos, agora sabe o que me estranha? É que Daniel foi proibido de orar durante 30 dias. Ele foi proibido de orar 30 dias, porque quem orasse seria lançado numa cova, uma punição. Hoje, não existe um decreto falando que a gente não possa orar durante 30 dias. Não tem esse decreto. E não é preciso hoje dizer que vamos ser lançados numa cova para a gente não orar. Às vezes somente a preguiça e o comodismo já nos tira isso. O que eu quero dizer aqui para nós? Eu te faço uma pergunta. Como anda a sua vida de oração? Você tem orado só aqui no templo? Você só deixa para falar com Deus aqui? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segue a vida, corre a vida, chega aqui domingo? Não, hoje é dia do Senhor. Meus irmãos, olha, eu pergunto, você só come domingo? Arroz, feijão, carne? Você só bebe água domingo? Você só se alimenta domingo? Não. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós não devemos nos depender somente do domingo. Na semana, meus irmãos, nós temos que buscar a palavra de Deus. Seja pregações no YouTube, seja músicas no rádio, no carro, seja devocionais em livros, seja na leitura da Bíblia, em orações na hora do almoço, orações quando acorda, quando vai dormir. A gente não pode, meus irmãos, acomodar-nos. Não podemos. Você precisa de alguma forma se policiar para orar. Você precisa de alguma forma colocar na sua agenda isso como prioridade. Porque senão vai passar o dia, vai passar os anos, você não vai ver o tempo passando. E eu digo que uma das coisas que fazia Daniel ser quem ele era, de chegar onde ele chegou, de passar o Nabucodonosor ele continuar, passar o seu filho ele continuar, passar o Dário ele continuar, e vai até Ciro, 4 reinos, ele segue. Sabe por quê? Porque ele tinha uma comunhão com Deus, e essa sabedoria vinha de Deus na vida dele. É isso que o fazia um homem diferente, uma pessoa diferente, essa graça do Senhor sobre a vida dele, isso que o fazia um homem excelente. Então, quando a gente fala com Deus, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, é porque a gente não vale nada, e a gente precisa muito de Deus em nossa vida. Então, o ato de oração é um ato de humildade, dizer, Deus, me ajuda mais um dia que eu estou vivendo. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu sou fraco, eu tenho hora que eu não sei o que fazer. E eu penso, meus irmãos, último tema aqui do primeiro tópico, que a oração, ela é uma disciplina espiritual, sabe, é uma disciplina, ou seja, eu tenho que ter compromisso com isso. Por exemplo, você fala assim, hoje eu vou na academia, o dia de você ir na academia é segunda, quarta e sexta. Eu nunca vi ninguém assim falar assim, segunda-feira de ir na academia, glória a Deus, aleluia, chegou a hora de ir para a esteira. Eu nunca vi isso. Né? Geralmente as pessoas falam assim, cara, hoje é dia de academia, meu Deus do céu, não. Aí eu vou por quê? Porque mesmo que eu paguei. Segundo, que eu preciso, porque eu tenho que queimar essas calorias desses pastel, desses hambúrguer, pizza que eu estou comendo. Né? Eu preciso da esteira. Eu não gosto, mas eu preciso. E você vai caminhar no bairro, vai para a academia, vai, sei lá para quê, mas vai, porque você sabe que é uma necessidade, que você tem que cuidar do seu corpo. A oração é a mesma coisa, irmãos. Se a gente falar assim, estou com vontade de orar, ninguém ora. Mas a gente tem o compromisso, porque a gente sabe que é coisa de vida ou morte. Ou você ora ou você morre. Pastor, como assim? Morre decisões erradas, falta de sabedoria, quebra a cara. Então pense nisso. Pense na sua regularidade da oração. A segunda coisa que Daniel nos ensina é que devemos ser excelentes em que fazemos. O texto é lindo, o texto fala lá no versículo 3, Daniel havia nele um espírito excelente. O que é isso, gente? O cara era excelente. Eu fico imaginando que Daniel, tudo que ele colocava a mão dava certo, prosperava.
não achavam nele culpa, porque ele era fiel, não achava nele erro. Que coisa, que homem, que sabedoria era essa? Ele era excelente. Por que ele é excelente? Porque ele colocava Deus como primeiro lugar na sua vida. Ele fazia as coisas com amor. Vocês lembram de um quadro no Fantástico? Antigo esse quadro, chamava Chefe Secreto. Eu achava muito interessante esse quadro. O Chefe Secreto era um quadro onde o dono da empresa, ele se vestia como uma pessoa qualquer, fazia uma maquiagem, uma barba, um bigode, e ele ia dentro da empresa, ele ia lá dentro do dia a dia, ele se disfarçava e se infiltrava nos funcionários. E teve um dos quadros que um empresário se disfarçou e entrou dentro de uma área da empresa, da área da logística, e um homem naquela empresa chamou a atenção, porque era um funcionário muito dedicado, e o patrão, vestido de uma roupa, uma maquiagem, o patrão estava aprendendo, e o seu líder, que era esse funcionário, estava sendo filmado ali, sendo gravado, sem saber. E sabe o que ele disse para o patrão, nesse quadro? Ele chegava a dizer assim: olha, sempre que você vai fazer algo, faça o seu melhor, sempre se dedique no que você faz. Ele estava ensinando o chefe dele, sem saber, ele lá apertando o parafuso lá, dizendo: olha, faça o seu melhor quando você fizer isso, né? Faça o seu melhor, faça para Deus, faça de todo o seu coração, né? E sem ele saber quem era o seu aprendiz, era o seu próprio chefe, o próprio dono da empresa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que pessoas assim, que entendem que quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente faz as coisas para Deus, quando a gente faz as coisas com dedicação, pessoas assim, elas são como Daniel, elas avançam, passa Nabucodonosor, passa o Belsazzar, passa Dário, ele permanece, passa as crises, passa a pandemia, passa, e ela permanece. Por quê? Porque ela faz tudo como se fosse para Deus, ela faz com amor, ela faz com paixão. Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração, como para o Senhor. Isso é ser excelente, isso é ser como Daniel. E por último, e finalizo aqui, esse texto nos ensina que existem milagres. Gente, aqueles leões, eles não eram mansos, eles não eram vegetarianos, eles não eram um guti-guti de um pet que você tem na sua casa, não. Aqueles leões eram selvagens. O que salvou Daniel ali, sabe o que foi? O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Foi o anjo do Senhor, não foi Daniel, foi o anjo do Senhor. Daniel não pôde administrar a inveja dos inimigos, não pôde fazer o rei desistir de assinar o decreto, não pôde se recusar a ir para a cova, mas Daniel pôde fazer uma coisa, ele pôde orar. Isso ele fez, ele orou. Por quê? Porque ele acreditava em milagres, e Deus fez um milagre na vida dele. Deus fechou a boca dos leões. Eu acredito em milagres, eu espero que você também. O Cláudio Honor é um exemplo de um milagre, e tantos outros, porque nós temos que acreditar que o nosso Deus pode fechar a boca de um leão selvagem e faminto. E o Daniel ficou ali naquela cova, horas e horas, idoso, sem sofrer nenhum dano. Esse é o nosso Deus, amém?